Graça e paz, seja muito bem-vindo ao meu canal. A boca fala do que o coração está cheio. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, uma palavra para edificação, para conhecimento, para que nós venhamos estar, como o próprio canal diz, a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, não tem como a gente não querer compartilhar isso, não é verdade? Então é esse o intuito do canal. Compartilhar da palavra do Senhor, compartilhar da palavra dele, né? Aquilo que ele nos ensina, aquilo que ele nos revela, aquilo que ele ministra nos nossos corações, para que sejamos edificados, para que devemos permanecer na sua vontade. Amém? E que você possa estar me acompanhando. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com você, né? Se você estiver com a sua Bíblia, por favor, consulte ela aí, porque eu falei no vídeo passado a respeito da necessidade de nós estarmos observando a palavra do Senhor. Tudo que nós estamos falando, é necessário que estejamos com a Bíblia ali para estar conferindo cada palavra, cada escritura ali, tudo direitinho, porque é necessário que a gente venha falar da palavra do Senhor. Eu não estou aqui para expressar a minha opinião particular, nenhuma filosofia, nada assim que eu acho, que eu penso, não. O único intuito é a expressão da palavra de Deus, né? A gente tem que aprender a expressar a palavra do Senhor, a exposição da palavra do Senhor é o que nos importa. Então nós estamos aqui para expor a palavra do Senhor, para entendimento, para revelação, para motivação, para instrução e também, sim, para correção. Né? É uma parte que nem todos se agradam muito, mas a Bíblia ela é para nos confrontar, ela está ali para nos exortar, para nos mostrar aquilo que está dentro de nós, ela expõe a nossa verdadeira natureza. Então nós precisamos ser ministrados pela palavra, porque a palavra ela faz o quê? Ela vai nos lavar, ela vai nos limpar, ela vai abrir os nossos olhos. Lâmpadas para os nossos pés é a palavra do Senhor, ela vai iluminar o nosso caminho, né? Então é necessário que a gente venha sempre estar meditando, sempre se aprofundando na leitura da palavra. Isso é algo que é indispensável para todo cristão, né? Todo cristão ele precisa sim se alimentar todos os dias da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é o verdadeiro alimento para o cristão, para que ele possa se manter forte, saudável, né, sem ser enganado, sem ser confundido, e para que ele possa viver de acordo à vontade do Pai, não a sua própria vontade, não os seus próprios interesses, não nada daquilo que tem a ver conosco, tudo tem a ver com Ele. Amém? Eu gostaria que você me acompanhasse então, está em Atos 5, 27. Nós vamos estar lendo até o 32. Amém? Depois puseram os apóstolos em frente do conselho, e o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês nos ensinassem, não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam ensinamentos por toda a cidade de Jerusalém, e ainda querem nos culpar pela morte dele? Então Pedro e os seus apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou, e Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Amém? Então aqui a gente vai observar que no comecinho, se você quiser estar lendo com mais calma todo o capítulo, você vai entender que Pedro ele foi preso, foi açoitado, e ele estava na prisão, e o Senhor enviou um anjo, e aquele anjo foi lá, libertou Pedro, e falou para que Pedro continuasse, pregando a palavra, pregando o evangelho, falando sobre aquilo que ele havia vivido, que havia conhecido, por tudo aquilo que tinha sido revelado a ele. E assim Pedro fez.
E isso criou uma grande revolta, né? Contra Pedro, e os líderes, os sacerdotes dali, eles foram lá atrás de Pedro e falaram: a gente não falou para você não mais falar sobre esse Jesus? Você, além de falar sobre ele, ensinar sobre ele, você ainda diz que nós somos culpados, que nós somos, né, que matamos ele e tal. E começou ali eles a indagarem, né, e criticarem, e chamando a atenção ali de Pedro. E Pedro falou assim: mas acontece que me importa obedecer a Deus e não aos homens, ou seja, me importa fazer a vontade do Pai, não a vontade das pessoas que me mandaram fazer alguma coisa. Não importa o que você está mandando fazer, me importa o que Deus me mandou fazer. E Pedro ali deixou bem claro a posição dele, né? A posição dos apóstolos ali. E aí Pedro continuou falando para ele: Jesus, né, ele foi enviado por Deus. Para quê? Como a palavra está escrito aqui, para que agora as pessoas tivessem a oportunidade de se arrepender. Então, tudo começa com arrependimento, né? Pedro vai falar que agora você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, né? Mas só pode receber o sacrifício de Jesus aquele que se arrepende, aquele que reconhece que ele foi enviado por Deus, aquele que reconhece que ele veio como um cordeiro para livrar, né, a humanidade do pecado. Somente aqueles que se arrependem podem receber de fato o perdão de Deus. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Eu acredito, né? Mas como a gente vai entender o que significa o arrependimento? Quando a pessoa se arrepende daquilo que ela fazia, da vida de pecado que ela levava, ela não torna mais a fazer aquilo. Ela pode até muitas vezes cair em outros delitos, porque nós estamos constantemente, né, convivendo com um sistema pecaminoso que é o mundo, com situações, né, que nos levam ao erro. Muitas vezes, se nós não vigiarmos, nós estamos sempre ali sendo direcionados para o caminho contrário à vontade e à palavra de Deus. E nós vamos começar a entender que se a gente não estiver de acordo com a palavra, alicerçados ali na palavra, a gente vai acabar pendendo, sim, muitas vezes, e não para aquilo que é correto, não para aquilo que Deus espera, mas para aquilo que o mundo nos diz que é bom, porque o mundo, ele tem um sistema totalmente corrompido. A palavra do Senhor diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, se você está sendo amigo do mundo, infelizmente você está se tornando inimigo de Deus. Isso é muito sério. Então, por isso é necessário o arrependimento. Porque quando a pessoa se arrepende de verdade, de forma genuína, ela não volta a fazer aquilo que ela fazia anteriormente. Ela começa a ter o quê? Ela começa a ter uma espécie de uma repulsa sobre aquilo que ela fazia, sobre o pecado que ela cometia. Aquelas coisas que para ela pareciam agradáveis, pareciam coisas que ela necessitava, aquilo começa a não se encaixar mais com ela. Porque agora a nova natureza de Cristo, né, foi estabelecida sobre ela. Vamos falar que aqueles que obedecem ao Senhor vão receber o quê? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai estar ali te convencendo do pecado, te convencendo da justiça, vai te dando direção daquilo que é agradável, aquilo que não é agradável ao Senhor. E é isso que acontece. Então a gente vai observar que Pedro, ele está falando sobre arrependimento. E não somente nessa passagem, né? A gente vai observar também ali, que está em Atos 2, 38, Pedro também continua e fala: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês recebam de Deus o Espírito Santo. Essa pregação, né, converteu mais de 3.000 pessoas. Levou 3.000 pessoas ao arrependimento. Qual foi a pregação que Pedro usou ali? Ele falou para as pessoas se arrependerem. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Arrependimento. E muitas vezes a gente fica só com Jesus ama você e tem uma obra na sua vida. Mas Jesus chama você ao arrependimento. Jesus manda você se arrepender. O próprio Jesus vai falar sobre isso. Por isso que é necessário termos conhecimento da palavra. Vai ter um momento, né, que a gente vai ver na passagem, nós não vamos estar vendo hoje, mas está aqui na palavra, é só a gente, né, se dedicar e consultar a palavra de Deus, que as pessoas pediam para Jesus um sinal,
né? Queriam um sinal, queriam que ele demonstrasse, que ele comprovasse realmente que ele era o Filho de Deus. E ele falou: vocês já tiveram o sinal que vocês precisavam, né? O sinal de Jonas, vocês já tiveram esse sinal e vocês não acreditaram. Eu digo que se vocês não se arrependerem, né, vocês vão morrer como essas outras pessoas morreram, e assim vai ser. É necessário arrependimento. Jesus sempre declarou, né, quando ele estava aqui na terra, anunciando uma nova aliança, né, ele falava justamente sobre isso. Ele falava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista pregava dessa forma, Pedro e todos os discípulos pregavam dessa forma. Então, o que mudou nos dias de hoje? Por que nós muitas vezes, né, adotamos uma pregação diferente? Por que hoje as pregações que nós vemos é: Jesus ama você e tem uma obra na sua vida? Isso é uma verdade? Sim, isso é uma verdade, mas não é toda a verdade. Isso é parte dela. Antes de Jesus dizer que ama você e tem um plano na sua vida, você precisa se arrepender, para que ele possa te receber. O que nós entendemos? Que aquele que está longe do Senhor, aquele que está separado dele, não tem, de forma alguma, né, comunhão com o Senhor. E o que o Senhor diz que tem para essas pessoas que vivem longe da sua presença, que não aceitam a sua palavra, que ignoram, né, a existência do Deus Todo-Poderoso? Essas pessoas que estão aí, Deus tem misericórdia? Sim, Deus tem misericórdia. E se elas se arrependerem, elas têm sim agora o direito de se reconectarem com o Senhor através de Jesus Cristo, mas é necessário que elas se arrependam. A gente vai falar também, vai ver a passagem da mulher adúltera, que foi pega em atitude de adultério, e Jesus ali, naquele momento, ele dá uma demonstração do que ele fez na cruz, né? Ele chegou ali e falou assim: olha, os teus pecados estão perdoados, eu perdoo você, absolvo você, só que vai e não peque mais. Então o Senhor ali, ele declarava para aquela mulher ali, deu uma ordem para ela: não perca mais. Quem se arrepende não busca mais pelo pecado. Quem se arrepende não torna de novo, né, como um cachorro ao vômito. A pessoa não quer mais viver uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de engano. Então, se você realmente se arrependeu, você vive novidade de vida. Você recebeu uma nova vida, uma vida que agora você vive não mais em você, mas em Cristo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, que a gente possa entender o poder do arrependimento. E Jesus, ele veio para aqueles que se arrependem, não para pecadores. Ele veio para pecadores arrependidos. Porque quando nós reconhecemos a nossa condição de pecadores, reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão ao Senhor, reconhecendo que Ele, somente Ele pode nos conectar novamente com o Pai, então nós somos absolvidos pelos nossos pecados e nos conectamos novamente com Deus, como no princípio, como era no Éden, com Adão. A palavra do Senhor diz que que Deus, ele vinha na viração do dia conversar com Adão, ter com Adão, né? Ele vinha ali e ele vinha dialogar, vinha ali conversar, vinha ali ter um relacionamento com Adão. E o pecado fez o quê? O pecado separou, né, o homem de Deus. Foi isso que o pecado fez. E Jesus veio para o quê? Para consertar aquilo que o pecado, né, havia destruído, que é o relacionamento de Deus com o homem. Por isso nós hoje precisamos nos arrepender, aceitar o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo para nos reconectarmos novamente com o Senhor, para estarmos de novo na sua presença, para estarmos de novo nos relacionando com Ele. Amém? Então, a gente tem que entender a necessidade do arrependimento. E aquele que se arrepende, ele não volta à prática do pecado, não naquilo que ele foi constrangido por Jesus. A gente peca, não quer dizer que nós agora que estamos em Cristo, né, que entendemos, que nos arrependemos e tomamos para nós, né, o sacrifício de Jesus, recebemos esse sacrifício, aceitamos esse sacrifício, porque sem ele nós não conseguiríamos voltar ao Senhor, precisávamos sim de um cordeiro, e o cordeiro foi o próprio Jesus, o cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo, né? Esse presente, que é a graça, está disponível para todos aqueles que se arrependem.
para todos aqueles que aceitam Jesus em suas vidas, né? E há um grande mal-entendido, um equívoco. Como que uma pessoa, ela aceita essa graça, ela reconhece, né, o seu estado de miserável de pecado, e ela não se arrepende e vai receber do Senhor o perdão. Então, para estarmos, né, nessa situação de compartilharmos, né, da vida com Deus, de termos comunhão com Deus, de agora estarmos novamente ligados com Ele, é necessário que a gente se arrependa. É necessário que eu e você se arrependamos todos os dias, que a gente possa olhar para a nossa vida, olhar para nossas escolhas, decisões, aquilo que nós estamos fazendo, da forma que nós estamos vivendo, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. A diferença é que quem está no mundo, quem está vivendo no mundo, vivendo no pecado, ele sabe também que está errado, mas não tem consciência do que precisa fazer que é certo. Não tem entendimento, ele está em ignorância. Mas aquele que recebeu o sacrifício de Jesus, ele teve os olhos abertos. Aquilo que aconteceu com Paulo, quando ele caiu do cavalo e as escamas dos olhos caíram, aconteceu com todo aquele que aceitou Jesus na sua vida. As escamas dos olhos foram retiradas, elas caíram. Então, da mesma forma que Paulo foi ali, teve um entendimento que ele estava perseguindo o próprio Jesus e que Jesus se revelou para ele, todos aqueles que aceitam Jesus de forma verdadeira e genuína em seus corações, recebem. Então, o porquê de tantos escândalos? O porquê de tantas pessoas vivendo totalmente contrário à palavra de Deus e ao Evangelho, né, que o Senhor Jesus ensinou e tem ensinado até os dias de hoje, ensinado pelos apóstolos, né, que tem que ser ensinado por nós também. O que acontece? Que hoje está tudo diferente, hoje está tudo meio que bagunçado, porque muitas pessoas não se arrependeram, de verdade. O que elas tiveram foi um arrependimento. Não tiveram arrependimento. Elas tiveram apenas um remorso. Um remorso, qual que é a diferença do arrependimento com o remorso? O remorso, você fica chateado naquele momento, naquela hora, mas você vai e faz de novo. Quando você se arrepende de verdade, você não quer fazer de novo. Você pode até acontecer que você faça, mas você não vai aceitar, não vai ser de qualquer forma, vai ser algo, sabe? E a gente tem que entender que o remorso nos leva a fazer de novo aquilo que nós fazemos, as mesmas práticas. Né? Porque o remorso não é algo que eu realmente estou arrependido do meu pecado, eu estou arrependido de verdade, então você não vai mais cometê-lo, porque aquilo vai te machucar, aquilo vai te doer, aquilo vai te entristecer de uma forma que você não quer mais passar por isso. Mas se você teve apenas um remorso, você de fato, você só ficou um pouco chateado, uma coisa assim, superficial, não foi verdadeiro, não foi de coração. Então você acaba cedendo e acaba cometendo de novo aquele pecado. Então você não se arrependeu, você teve remorso. Então que a gente venha entender que nós somos chamados ao arrependimento. Que o Senhor chama todo o ser humano ao arrependimento. E uma vez que aquela pessoa reconhece a sua condição de pecador, reconhece a sua situação, né, de estar longe e destituída da graça, e aquela pessoa se arrepende então da vida que estava levando, da forma que estava vivendo, e deseja de novo, né, a presença de Deus na sua vida, aí o Senhor vem ali com a sua graça, né, com o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ali, com o seu sacrifício como um presente para nos resgatar do pecado, para nos resgatar das trevas, da mão de Satanás, da mão dos seus demônios, e nos trazer para a sua maravilhosa luz. É isso que acontece. Por isso é necessário que a gente venha ter essa compreensão, que a gente venha viver de acordo com a vontade do Pai, viver de acordo com a sua vontade, os seus princípios, nos arrependendo dos nossos pecados. Amém, meu irmão? Então você possa entender, meu irmão, minha irmã, né? Você possa ter esse entendimento, que é necessário arrependimento. Então a gente tem que fazer o quê? É aquilo que eu falo sempre, né? Tenho falado, sempre tenho trazido aqui no canal, para que você venha fazer uma reflexão sobre você. Eu de fato me arrependi?
Se eu me arrependi de verdade, por que eu continuo caindo sempre no mesmo pecado? Por que eu estou sempre ali cedendo? Será que eu me arrependi de verdade ou só estou tendo remorso? Porque é necessário que eu me arrependa. Porque senão, sem arrependimento, sem salvação. Sem arrependimento, sem relacionamento com Deus. Porque o nosso Deus, ele é santo, ele não habita onde está o pecado. E se você está vivendo em pecado e você não se arrependeu do seu pecado, você continua vivendo na prática do pecado, você está longe da presença de Deus. Isso é coisa que a gente não escuta muito se falar sobre isso, mas é uma verdade. A palavra do Senhor nos ensina que quando nós estamos em pecado, o Senhor diz que as nossas transgressões, o nosso pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, se nós estamos em pecado, como é que eu posso estar em pecado orando, achando que o Senhor está me ouvindo? Se eu estou em pecado, se eu estou em ação de pecado, se eu estou pecando deliberadamente. Eu vou fazer um vídeo falando a respeito sobre cristão e pecado. Né? É o próximo vídeo, eu vou dar um spoiler aí sobre isso, mas a princípio, esse vídeo que eu estou fazendo agora vai falar sobre cristão e o arrependimento. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Né, sobre o arrependimento, que nós venhamos nos arrepender de verdade. E aquele que se arrepende, ele não volta de novo às mesmas práticas. Ele luta para não praticar o que fazia antes, que desagradava ao Senhor, que o separava de Deus. Então, que a gente possa refletir, que a gente possa ter uma reflexão sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, decisões, sobre como nós estamos vivendo, como está sendo o nosso comportamento, principalmente com Deus. Né? Porque como nós estamos com Deus, reflete muito como somos com as pessoas também. Se nós temos vida com Deus, se nós colocamos Ele em primeiro lugar, então o nosso desejo é agradar o coração dEle. E a consequência de estarmos com Ele agradando o seu coração é que nós vamos fazer tudo aquilo que Ele quer que a gente faça. Renunciando à nossa própria vontade, renunciando ao nosso próprio desejo, né, natural, carnal. Porque temos sim. E a nossa luta é constante, é diária, né? Todos os dias nós lutamos contra a vontade da nossa carne, contra o mau desejo do nosso coração para viver a vontade do Pai. Então, que a gente possa se analisar. Então, eu te convido e me convido a mim mesma também a fazer uma reflexão. Como que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo de verdade em arrependimento? Será que eu me arrependi de verdade? Existem coisas que eu preciso me arrepender. E isso é algo que é real nas nossas vidas. Todos os dias nós precisamos nos arrepender. Todos os dias nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Se tem algo que nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias, é pelo seu perdão, é pela sua misericórdia, para que Ele não nos deixe ficarmos cegos, sabe? Ficarmos achando que estamos fazendo aquilo que está agradando o coração dEle, quando na verdade nós estamos longe dEle. E existem pessoas que estão acreditando de fato que estão com o Senhor quando não estão com o Senhor, porque estão confortáveis no pecado. E você tem que fazer uma escolha: ou você escolhe o pecado ou você escolhe o Senhor. Então é necessário se arrepender. Quando nos arrependemos, nós temos a oportunidade de receber agora então o sacrifício de Jesus, para então sermos conectados novamente com o Pai. Amém? Que você possa ter entendido o que eu quis passar para você através dessa passagem, né, que tenha sido clara. Deixe o teu like aí, por favor, me ajuda, né, para a gente poder estar compartilhando com mais pessoas. A palavra do Senhor é algo que eu tenho muita alegria, algo que eu amo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo valioso demais, é algo importante demais. Então, é algo que a gente vai falar daquilo que enche o nosso coração. O nosso coração tem que estar cheio da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor venha te conceder, né, todo o entendimento, toda a sabedoria necessária para que você viva de acordo com a sua vontade, com o seu propósito e em arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida.